E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vinícius do canal Dev no Comando. E hoje, neste vídeo aqui do canal, é um marco importante. Não alcancei 1 milhão de inscritos ainda. Mas é um marco importante porque eu consegui adquirir esse microfone. Pra estar melhorando aqui a experiência do canal. Tá melhorando a qualidade de áudio e aos poucos a gente vai melhorando aqui, né? Tentar trazer um conteúdo bacana para nossos humildes 15 inscritos. Então vamos lá, no vídeo de hoje quero estar mostrando a vocês um dos meus projetos legados. Por que legado? Porque eu desenvolvi ele em 2023. Ele é um gerador de vídeos curtos, ou seja, gerador de short, gerador de TikTok. Ele é bem simples, tá? Ele é bem engessado, inclusive. Mas foi uma forma que eu encontrei de automatizar a criação de vídeos curtos utilizando inteligência artificial e Node.js. Sem mais delongas, vamos para o vídeo e é isso. Então o nome do vídeo, o nome do projeto que eu tinha criado naquela época, em 2023, se chama TikTek. Você deve estar se perguntando por que TikTek? Primeiro Tik, né, que eu peguei do TikTok, obviamente. Será que pode falar TikTok aqui? Espero que meu vídeo não seja derrubado. Tirei de lá, enfim, essa parte. E o tech é porque a ferramenta explica sobre libs ou frameworks. Então, coisas que estão ali na tecnologia, né? De uma libs ou frameworks de uma determinada linguagem de programação. Por isso, TikTek. Vídeos curtos, tal, tech. Entendeu? Da hora, né? Mas enfim, bora lá, bora ao que interessa, TikTek. Bom, para criar, na verdade eu vou fazer um overview aqui com vocês de como que funciona. Então aqui a gente está no nosso repositório do TikTek. Vocês podem entrar lá, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E aqui tem uma breve descrição e um vídeo. Eu não vou subir aqui na minha máquina local, porque como já faz 2 anos que eu mexi com isso, vai ser um trampo do caramba ter que ir lá, pegar minhas chaves Access Token da AWS, as Access Token que eu preciso, subir no container. Tô vendo que vai ser um trampo. Então eu tô fazendo um vídeo corrido mesmo, explicando como a forma que eu pensei e como a gente fez para chegar em determinado ponto. Então, dando um overview geral de como que a ferramenta funciona, ela é o seguinte: você especifica uma feature. Coloquei feature, mas não necessariamente uma feature, é em si uma lib ou um framework. E você seleciona a linguagem. Inicialmente acho que tem Node.js e Python só. Então eu pedi para ele gerar um vídeo explicando sobre Adonis, sobre Express, sobre Sharp. Então, basicamente tem o front-end, manda para o back-end a solicitação e tem também um WebSocket vinculando esses dois que fazem a comunicação entre eles, falando, terminou, tá em etapa tal, terminou, aqui viu? Então terminou. Aí você pode baixar ali o vídeo. Então vamos lá, baixei um vídeo explicando o que é Express, vamos ver qual que foi o resultado. Então ele dá uma thumbnail ali. Express, um framework muito popular para Node.js. O Express é uma biblioteca que nos permite criar aplicativos web de forma rápida e fácil. Ele fornece uma camada de abstração sobre o HTTP, facilitando o tratamento de rotas, requisições e respostas. Um exemplo de uso do Express é a criação de um servidor web simples. Para poder no código do exemplo, importamos o módulo Express e criamos uma instância do aplicativo. Bacaninha em seguida, definimos uma rota para a raiz do servidor, que retorna a mensagem basicamente é isso. quando acessada. Por fim, basicamente é isso que a ferramenta gera. Então eu consigo especificar qualquer feature, qualquer framework ou lib de uma linguagem que ele vai gerar o vídeo. É uma ferramenta bem simples, mas é uma ferramenta bem interessante, porque na época eu estava querendo estudar mais inteligência artificial mesmo e processamento de vídeo. Então consegui unir as duas coisas, né? Consegui unir tanto a criação de vídeo quanto a utilização de IA para isso. Então, basicamente, eu quero mostrar para vocês agora como que foi o raciocínio por trás disso e o que a gente utilizou para chegar no resultado final, que é essa ferramentinha aqui, bem legal. Então, vamos lá. Os artefatos que a gente precisa para concluir a criação do vídeo é um vídeo base, que é basicamente esse vídeo aqui por trás, tá vendo, de fundo.
Então a gente precisa desse vídeo base. Esse vídeo base eu extraí do Pexels, fiz um download lá. Deixa eu ver se eu... Tem várias imagens, no caso aqui tem fotos e vídeos, né? Posso selecionar o que eu posso estar vendo. Então posso pesquisar um vídeo aqui, sei lá. Pessoas na praia. People, será? Sei lá. Enfim. Aí eu consigo baixar um vídeo aqui e usar lá como fundo. Então eu baixei vários vídeos aqui, ó, do Pexels na minha Codebase. Deixa eu ver onde tá agora. Aqui, ó, vídeos. Então aqui tem vários vídeos, ó. Vários vídeos que ele usa como plano de fundo ali aleatoriamente, né? Então eu baixei vários para ele poder ir criando randomicamente, conforme vai solicitando. Baixei do Pexels. Beleza. Precisamos de uma narração, que vai ser um arquivo MP3. Precisamos do código, PNG do código gerado, bonitão lá, utilizando o Carbon, que é aquela ferramentinha de print. Depois vou mostrar ela certinho aqui pra gente. Então a gente precisa, na verdade, da narração, o código. Deixa eu já mostrar aqui pra vocês como que gera. Então vocês já devem conhecer, né? No LinkedIn o pessoal costuma compartilhar bastante aqueles trechos de código bonitão. Então eles utilizam nada mais nada menos do que esse site aqui, ó, carbon.now.sh. E se você observar, a gente pode passar nos carry params aqui dele o código. Então tá vendo que tem meu código ali embaixo? Const variable, aqui no meio tem o 2. Tá vendo? Então fica aí um gancho. Já eu explico certinho como que foi feito. Então precisamos de um código, PNG que envolve o código ali que a gente está explicando, do exemplo, né, do framework, e uma legenda. Não tem como você criar um short hoje em dia sem legenda. Então é importante ter a legenda ali falando, tal. Às vezes a pessoa não consegue ouvir, então ela acaba ficando ali na legenda mesmo. Então basicamente são esses quatro artefatos que a gente precisa para poder estar criando um short, um vídeo curto, rapidão lá, utilizando inteligência artificial. Fechou? Fechou. Beleza, só que esses artefatos aqui, eles precisam ser gerados, o conteúdo deles precisa ser gerado. Então a gente, o vídeo não tanto, porque a gente faz o download do vídeo, mas a narração, o código, a legenda, são conteúdos gerados que a gente precisa de texto ali, né? Então a gente precisa de um texto da narração, que é que vai ser dito. A gente precisa do texto do código, que a gente vai exibir na tela, que é um código de exemplo. E a gente precisa, obviamente, da legenda. Esse aqui é a mesma coisa, porque o texto que a gente está utilizando na narração é o mesmo texto que a gente vai utilizar para a legenda. Somente os arquivos de saída que vão ser diferentes. Mas o conteúdo é o mesmo desses dois. Beleza? Beleza. Como que a gente vai gerar esse conteúdo? A gente vai gerar esse conteúdo utilizando a API da OpenAI. O recurso especificamente chamado de Function Calling. Por que o Function Calling? Voltando, esse código, esse software, ele foi desenvolvido em 2023. Então, não existia certo hype em IA, mas não era o hype grandioso que tem hoje em dia. Tem muita empresa trabalhando na frente da IA, tem muita empresa focando em ferramentas para melhorar o ecossistema de inteligência artificial, como eles podem facilitar a entrega desses LLMs para o público do varejo, assim, vamos dizer, né? Então não era tão famoso ainda. E o recurso mais avançado que a gente tinha na época, que conseguia segregar melhor todas as informações de conteúdo que a gente precisava, era o recurso que a OpenAI oferecia, que chamava Function Calling. Pra você ter ideia, não existia nem o Tools. Não existia o Tools que o pessoal costuma utilizar hoje em dia. Mas enfim, não é papo para esse vídeo. Essas informações a gente pode trocar ideia em outro vídeo. Se você tem interesse também em saber como conteúdo sobre inteligência artificial ou tools, como funciona o agente, como funciona o MCP, deixa aí na descrição, nos comentários do vídeo, que eu posso estar providenciando mais pra frente. Beleza? Explicando um pouco o que é esse Function Calling, deixa eu ver se eu encontro aqui pra gente em código. Em código ele tá aqui, ó.
O que era o Function Kali? Acho que ele é até usado ainda, mas ele teve grandes upgrades que viraram tools, depois viraram MCP que usam tools, então acho que o Function Calls é a base aí das nossas tools, né, que a gente tem hoje em dia. Então, basicamente a gente faz essa chamada API, como é feito hoje em dia. Só que, aí logicamente a gente utiliza o client chamando Create Chat Completion, também é feito assim hoje em dia, acredito eu, né? Faz tempo que eu faço uma integraçãozinha com IA, a gente utiliza o Chat Completion, só que ao invés do modelo padrão, a gente especifica aqui as funções no parâmetro. Então a gente coloca as mensagens do sistema, o sistema é um assistente de IA, blá blá blá, que ele vai explicar como software development. Ele é focado em software development, então ele é especialista lá. É um prompt bem curto, inclusive, né? E aqui é o prompt do usuário. O usuário, no caso, está solicitando todo esse conteúdo aqui para a gente estar gerando nossos artefatos posteriormente. Então, se vocês observarem ali no vídeo, a gente passa a feature e uma linguagem. Então, a gente pega justamente essa feature e insere no prompt do usuário. A gente fala, explica tal feature na linguagem de programação tal, e blá 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 blá, cria uma narração em português e blá e blá e blá. Aqui a gente escreve todo o nosso prompt. Você vê que é algo bem cru, bem limitado mesmo, porque não tinha muito conhecimento na época, então fui fazendo ali, era código de teste, sabe? Para testar basicamente todas essas integrações que eu queria estar fazendo ali. E aqui a gente declara nossas funções, que é justamente esse recurso de function calling que eu expliquei ali anteriormente. Então, como que ele acontece? A gente pode criar várias funções, então percebe que a gente tem um array aqui. A gente consegue criar várias funções dentro dela. Então, uma função que eu criei é generate content for video. Falei que a descrição dela é um content for video em português, para dar mais contexto, né? Falando que era em português, reforçando isso. E os parâmetros que essa função deve receber é um objeto que contém as propriedades título, que obviamente é o título que a gente vai utilizar ali do vídeo. As tags, que é mais utilizado mais para metadados do vídeo, então só para ter mais informações ali. Qual a linguagem de programação que a gente está utilizando que está sendo explicada. O código de exemplo, que a gente está dando exemplo do framework da biblioteca. E o texto de narração. Então, text for tip, narration in video, give examples of use, dê exemplos de uso, não adiciono o código de exemplo na narração, porque já está no... E é isso. Bem simples. E aqui, eu só falo sempre, qualquer chamada que tiver, force uma chamada de função para generate content for video, que é justamente a função que a gente declarou. Então, no nosso chat completion, a gente vai receber justamente nossos argumentos, que é justamente o argumento da função. Caramba, tá em N. Você vê código antigo seu, você dá uma vergonha, né, mano? Isso aqui tá muito limitado, hein? Aí eu faço uma tratativa aqui, né, desse argumento, mas basicamente function calling é isso. Então, com esse function calling eu consigo gerar todo o conteúdo que a gente precisa. Especificamente o código de exemplo e a narração. Com esses dois aqui a gente já consegue trabalhar muito legal. Então, a gente consegue utilizar isso de várias formas diferentes. É isso que a gente precisa. Esse é o core da nossa solução. Beleza. Então, nosso function calling gera nosso título, as tags, código, texto de narração. Lindo, maravilha. E agora, o que a gente faz com isso? Eu não vou explicar muito código aqui, tá? Vou explicar mais o pensamento por trás da solução, porque eu acho que a gente tem que continuar... É interessante a gente continuar com esse pensamento, né? Tipo, como que a gente pode integrar várias soluções que já existem e transformar nossas ideias, nossos pensamentos em realidade, em softwares palpáveis, né? Então, eu quero estar mais mostrando aqui essa parte de ideação mesmo, de como a gente chegou numa solução. É isso. Geramos conteúdos.
com esses conteúdos que a gente vai fazer agora, com esses textos em mãos que a IA gerou, né? A gente vai utilizar o texto de narração, esse parâmetrozinho aqui, ó, narration, foi que a gente retornou aqui, para gerar. A gente vai pegar esse texto e vai passar para AWS Poly. A AWS Poly nada mais nada menos é um serviço que transforma speak to text, text to speak. Então a gente pega um texto gerado e um áudio de que alguém está narrando aquele texto. Existem ferramentas melhores hoje em dia. O Eleven Labs, por exemplo. Você consegue até clonar sua própria voz e criar áudios utilizando o texto para criar áudio com a sua voz. Então, tipo, existem ferramentas muito melhores hoje em dia. Mas essa aqui é só um exemplo, reforçando, né? Então, eu usei o AWS Poly, eu também queria aprender um pouco sobre a AWS, sobre esses serviços, integrações, S3, como funciona e tal. E acabei recorrendo à AWS Poly mesmo. No final a gente gera um arquivo MP3 dessa narração. Então é simples. Pegou o texto que a IA gerou, jogou na AWS Poly, pegou o áudio e armazenou no nosso storage, no nosso file system. É isso que a gente precisa. Já no código, o código é um pouquinho mais complexo, porque a gente precisa de um print. A gente precisa de um PNG que seja transparente de preferência. A gente quer as bordinhas arredondadas. Então a gente precisa de um PNG. E como a gente vai gerar um PNG de um código bonitão? Aí que vem o Carbon Code. A gente utiliza ele para gerar nosso código. Então a gente pega o nosso código que a IA gerou lá e passa justamente nesse Query Params. Beleza, mas como a gente faz isso? Por meio do Puppeteer. Então o que é o Puppeteer? O Puppeteer é uma ferramenta de automação que utiliza o Chromium por debaixo dos panos para poder manipular o navegador. O Chrome, na verdade, né? Então a gente consegue manipular o navegador e simular como se fosse uma pessoa entrando ali, fazendo chamada HTTP, entrando nas páginas. Então é um navegador que é executado em mode headless, né? Então você não tem uma interface aberta ali, você consegue manipular ela como se fosse um navegador aberto. Então eu consigo acessar essa URL por meio do Puppeteer e eu passo justamente o meu código lá no final, no parâmetro code. Com isso, ele renderiza esse site bonitão. E com o meu Puppeteer, eu consigo pegar justamente esse elemento aqui da tela. Deixa eu só colocar ele aqui, ó. Então eu consigo pegar justamente esse elemento aqui. Tá vendo esse elemento aqui, ó? Deixa eu baixar mais um pouquinho. Então eu pego justamente essa div lá dentro do meu Paranauê que eu faço lá pra fuçar a página. Eu pego justamente essa div. Acho que não é essa, acho que é essa aqui, ó. Na verdade, enfim, não lembro. Mas eu pego justamente uma dessas divs, tiro o fundo dela e salvo em um PNG. Aí vira aquele PNG bonitão. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu dar um reload aqui. Não sei porque esse vídeo. Ó, aí aqui no final. Temos o servidor. Gera esse PNG bonitão, tá vendo? Ele não tem nem rebarba, tem as bordinhas arredondadas, então fica um PNG lindo. Então eu só consigo extrair esse PNG utilizando o Puppeteer. Beleza, geramos o PNG. Com isso, nosso vídeo está basicamente pronto. Nossos artefatos para o vídeo está basicamente pronto. Então a gente pega nossa narração, nosso código PNG, nosso vídeo base, gera nossa legenda com o Node.js. Isso aqui eu esqueci de colocar aqui em cima. A gente usa o Node.js mesmo. Então a gente pega o próprio texto da narração e gera. Só para deixar mais nítido aqui. Então pega nosso texto e fala,
Node, faz os códigos lá, os replace, regex, gera nosso arquivo .srt, né, que é o de legenda. E aí temos nossos artefatos prontinhos para mergear tudo. E aí a gente utiliza quem? O ffmpeg. E tá pronto o sorvetinho. Então, basicamente, senhores e senhoras, é isso que a gente faz. Esse é o fluxo que a gente seguiu para estar desenvolvendo, que eu segui, na verdade, para estar desenvolvendo essa solução. Então, a gente pode criar um CLI disso, era super plausível. Só que depois dessa solução aqui, eu resolvi colocar uma API e um front-end, só para deixar algo mais simples. Então, não foge disso. A gente tem um front-endzinho, com um back-endzinho, WebSocketzinho, tudo interligado. Mas o core da solução basicamente é esse aqui. Então, se você já gostou desse vídeo, se está gostando desse vídeo, já deixa aquele like aí no vídeo, inscreva-se no canal. E eu pretendo também criar uma solução melhor desse cara aqui. Hoje a gente tem ferramentas incríveis de IA. A gente tem tools, AI Agent, a gente tem MCP, a gente tem o N8N. Então, o que a gente fez aqui é super fácil de fazer utilizando o N8N. Muito fácil mesmo. Só que exige certo tempo para a gente estar analisando certinho o que a gente vai fazer ali em cada etapa. Mas ainda assim é super poderoso. Então, uma das ideias que eu tenho, até para esse canal mesmo, é tentar automatizar a edição de vídeo utilizando o MCP Server e o N8N. O ffmpeg, inclusive, talvez. Mas como... E o DaVinci, etc. Vou tentar interligar essas ferramentas juntas para fazer uma edição de vídeo mais fácil. Então, colocar ali um títulozinho, talvez animações e transições, sabe? Algo simples mesmo. Cortar passos de... Às vezes fica mudo, né, o vídeo, então cortar essas etapas. Então eu estou pensando em fazer isso utilizando o N8N. E estou pensando em trazer esse vídeo aqui no canal. Então se você quer ver esse tipo de conteúdo aqui no canal, ou algum conteúdo similar, pode deixar aqui na descrição que a gente vai estar providenciando o quanto antes. Beleza? No mais é isso. Deixa o gostei aí, o curtir aí no vídeo. Inscreva-se no canal. E dê uma estrelinha lá no repositório, faz um fork, brinca lá. Tenta implementar o seu próprio criador de vídeo. Acho que isso aqui é só um passo inicial, talvez pode virar algo muito maior além disso. Mas é isso, pessoal. Abraço, até a próxima.